Bom, a segunda direção aqui para encontrar conteúdo relevante é realmente buscar aquilo que importa, ao invés de tirar aquilo que não importa, né? Tá ligado aí à credibilidade, mas aqui a gente focou em encontrar um conteúdo postado por expert. O que a gente fez? Vocês já ouviram falar de listas no Twitter? Já viu as listas? Já usou Twitter Lists? É aquela, por exemplo, um amigo meu, ele tem uma lista só de passagens aéreas, aí ele fica acompanhando promoção, essas coisas assim. Você pode dividir lá, amigos, trabalho, e dividir quem você segue nessas listas para organizar o conteúdo que você vai ver, em vez de vir tudo numa timeline só, certo? Talvez você vai dar até mais atenção para uma do que para outra, certo? Então, quando você faz isso, né, a gente queria encontrar, a gente usou essa informação de listas, né? A pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: quem são os experts no assunto no Twitter? Quem que é o cara, né? Por exemplo, quem que é o expert em... Quem seriam as pessoas que postam... Uma vez uma pessoa me perguntou exatamente isso, a gente buscou e encontrou várias coisas interessantes. Quem seriam os experts em gluten free, né? Que postam informações sobre isso, quais são os bons alimentos e tudo mais, né? Sem glúten. Sei lá, como é que eu vou achar esse cara no Twitter? Muito complicado, certo? Como é que o Twitter permite você buscar por alguém? Você entra lá, busca por gluten free e ele vai te dar usuários, vai ranquear usuários basicamente por número de seguidores, colocando também na frente as contas verificadas e vai buscar por essa palavra em como a pessoa se descreve ou se no nome dela tem gluten free. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa põe gluten free God, né? O cara põe um nome assim, né? Porque ele realmente é especialista naquilo. Mas não baseado no conteúdo que ele posta ou em como os outros veem ele, certo? Então a gente queria fazer algo melhor do que isso. É o sistema do Twitter que chama Whom to Follow. Bom, o que era a nossa ideia? Ao invés de usar como os usuários se descrevem, a gente queria usar como como os outros descrevem ele. E aí a gente usou essa ideia das listas, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um usuário que usa bastante lista, é um jornalista, né? Ele tem a lista dele de news. Dentro de news ele põe New York Times, BBC, várias notícias, né? Dentro da lista music ele põe vários cantores, né? Dentro de food ele põe várias coisas ligadas à comida, né? Bom, o que a gente fez? Coletou listas em larga escala a partir daqueles dados que a gente tinha lá de 2009. A gente tinha os usuários, a gente foi lá e coletou as listas desses caras, né, para ver, né, como que eles estavam hoje. A gente fez um dataset reduzido, só com quem tinha lista, né, e viu como que, como as pessoas... essa é uma tag, né, você está dizendo, repara só, eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas tá ali, ó, food, né? Na hora que ele colocou esses caras aqui como food, ele deu um rótulo. Ele falou assim, esse cara aqui é food, certo? Se muita gente falar que esse cara aqui é food, ele é um expert em food, certo? Se esse cara aqui é news, muita gente falou que ele é news, ele é um expert em news. Então a gente coletou em larga escala, é simples, né? E criou uma máquina de busca mesmo, né? Para buscar por quem é muito listado por uma determinada palavra, né? Só a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma comparação com vários exemplos e escrever um pequeno artigo sobre isso, e acabou que a gente não publicou ele. Em determinado ponto a gente deu um passo para trás e falou assim, vamos fazer um sistema real, porque fazer aquela aplicação com alguns exemplos estava esquisito. Mas aqui está alguns exemplos. Veja só, esse é um... Jimmy Fallon, ele é daqueles late night shows lá nos Estados Unidos, né? Então ele se descreve no Twitter como astrophysicist, certo? E aí se você buscasse, pelo menos nessa época a gente mostrou isso, se você buscasse por astrophysicist no sistema do Twitter, ele era o primeiro a aparecer, certo? Se buscasse na nossa base, né, no nosso banco de dados que a gente construiu de listas, o resultado era bem diferente, né? Os primeiros, os mais listados não eram eram realmente físicos de institutos renomados, realmente você via que eram pessoas que trabalhavam nesse ramo, né? Se você olhar as palavras mais comuns nos tweets, né, do Jimmy Fallon,
essas são as palavras que ele mais usa, mais comuns, né? E se você buscar as palavras mais comuns nas listas que descrevem ele, você vai encontrar essas. Celebre. Na verdade, celebridade a gente corta e vira só o celebre, certo? Para não ficar, para usar o radical dela, né? Funny, humor, music, movies, laugh, comics, television. Então, quer dizer, é muito mais informativo a informação da lista. Tá bem claro isso, né? Aqui é como os outros descrevem ele. Aqui como os tweets descrevem ele, como ele mesmo se descreve. Bem diferente cada um, né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer um sistema real, uma máquina de busca, implementou o básico, né? De um sistema de busca e colocou um sistema no ar e pediu às pessoas para comparar. Foi assim, foi o teste cego, aquele teste de cerveja. E aí, bebe os dois, qual que você gostou mais? Né? Foi isso que a gente fez. E aí, por exemplo, aqui é a busca por música, né? A máquina A, ela volta o resultado. A Katy Perry, a Lady Gaga, né? Justin Timberlake. E aqui a outra mostra iTunes Music, Sony Music, Yahoo Music. Qual que é melhor? Você pode falar, não, eu achei mais legal esse daqui. E o outro pode falar, não, eu gostei mais do outro porque ele me deu artistas de verdade, é muito mais difícil de achar, certo? Então, teve gente que preferiu esse, teve gente que preferiu o outro, teve gente que falou os dois. No final, teve mais gente que preferiu o nosso, que é o de lá, né? Teve mais gente que preferiu. Em 300 avaliações, a gente estava ganhando do próprio Twitter. E a gente, esse foi um paper no CIGIR, que é o top de recuperação, né? Já que era uma máquina de busca, né? Melhor publicar lá no CIGIR. E o sistema está no ar, né? Enfim, tem um outro sisteminha que a gente fez também, né? O Room to Follow. Está no ar, o sistema pode ser testado hoje. Depois o aluno que fez o sistema, né? O primeiro autor não era aluno dessa instituição, não. Era do Instituto Max Planck, que a gente estava fazendo em colaboração com eles. Ele passou um período no Twitter, logo depois da publicação do artigo, trabalhando com esse pessoal lá. Provavelmente ele melhorou o sistema do Room to Follow do próprio Twitter. Bom, só para a gente fechar, eu tenho tempo ainda, né? Tem mais uns minutinhos. A última investida, digamos assim, que eu tenho dado com os alunos tem sido no tema análise de sentimentos. Primeiro, começou por ser uma ferramenta para a gente, para as nossas análises, né? E a gente percebeu que tinha muito espaço ali para a gente mesmo melhorar as ferramentas que existem. Então a gente vem trabalhando nisso daí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? E o grupo cresceu, tem uma turma grande trabalhando nisso daqui agora. Vou mostrar um primeiro trabalho aqui, né? Que a gente está fazendo. Primeiro porque isso é componente-chave aí para diversos aplicativos, né? Quer saber opinião, se a pessoa gostou de um carro ou não. Pegar o dado ali da rede social e saber a opinião é um dos ramos, né? E outra é simplesmente saber se estão falando bem, se estão falando mal, o que estão falando exatamente, né? Por exemplo, tem um aluno defendendo agora, no mês que vem, que ele coletou notícias, ele coletou o BBC inteiro, várias notícias por 6 meses. Uma das coisas que ele mostrou, ele mediu a força do sentimento numa escala de -5 até 5, né? Esse sentimento está dizendo assim, ele mediu o sentimento na headline das notícias. Então, digamos assim, o -5 é exagerado para o negativo, digamos, ela é muito, está falando de morte, alguma coisa, né? E o muito positivo também está exageradamente colocando palavras boas ali, né? E ele viu qual que era a popularidade das notícias. Ele conseguiu uma curva que era assim, era um sorriso assim. Quanto mais extremo é a headline em termos de sentimento, mais popularidade ela tem, certo? Então é uma ferramenta que a gente usa muito nos tipos de estudo que a gente faz, mas que a gente achou um espaço aqui de melhoria delas. Então, a primeira pergunta e como começou essa pesquisa foi qual método eu devo usar? Então a gente percebeu que tinha técnicas e mais técnicas que propondo métodos de análise de sentimentos. Dentro de machine learning, tinha escala psicométrica, abordagens com dicionários léxicos, uso de deep learning, NLP, tudo isso daí, e não tinha uma comparação clara. O cara às vezes faz e compara com um baseline básico do outro tema.
Então a gente, no final, na hora que a gente levantou aquele monte de paper, qual que eu devo usar? Não era claro. Em determinado ponto a gente falou, então para a pesquisa e vamos estudar qual que é o melhor método. E a gente começou com um trabalho de benchmarking mesmo, de comparar, né? E aí a gente implementou 8, hoje são 14, né? Esse paper publicado foram 8, hoje já são 14 métodos existentes, e a gente comparou todos eles, a gente vem criando coleções rotuladas de diferentes assuntos, né? São muitos dados de Twitter, de comentários no YouTube, de vários sistemas para comparar. E a gente botou esse sistema no ar, porque hoje a gente tem a versão aqui, a gente tem uma versão que não está divulgada, que já funciona bem, com uma API também, com os 14 métodos, né? Esperando o artigo novo passar para a gente divulgar ela. Mas ela... esse YFill, ele compara os métodos, né? Deixa eu só mostrar aqui. Ele compara os métodos, né, os finds, né, que a gente observou. Nenhum método foi sempre melhor em qualquer dataset, né? Ou seja, você está lá querendo usar um método tal que você leu no paper que obteve uma acurácia de 80% para tweets. Aí você pega o seu dataset de tweets e roda, você vai obter algo bem pior do que isso, certo? Não foi treinado para os seus dados, mudou o contexto, muda tudo, é isso que a gente está mostrando. Então, qual método eu devo usar? A gente botou essa ferramenta no ar, imagina que você queira usar simplesmente um método de análise de sentimentos. Lá tem 14 implementados, vai ter 14 ainda esse mês. E aí você submete um conjuntinho rotulado, você pode fazer tudo isso na ferramenta, submete lá 50 tweets rotulados e ver qual método que é o que está dando melhor resultado. E aí você pode usar ele dentro dos seus dados, porque é essa a conclusão que a gente chegou. O contexto muda tanto, certo? Impacta tanto no resultado, que o melhor a fazer é rotular um pouquinho, testar no sistema e falar, bom, esse aqui é o melhor método para a minha aplicação. Porque teve um método, por exemplo, que ele foi pior, um método que ele era melhor nos 5 datasets e ele era pior do que a moedinha em uns outros 2. Ou seja, né, se você estiver jogando uma moeda lá, ela está ganhando dele. Ele estava tirando menos que 50% de acurácia. Ou seja, simplesmente pegar um que deu certo num contexto não significa que vai dar certo no seu. Essa é a conclusão do nosso estudo. Só que num determinado ponto a gente fala, poxa, é isso que a gente vai entregar de artigo científico? A conclusão nossa depende do contexto. Quer dizer, não ajudou em nada, né? Só falou que é problemático. Aí a gente falou, fez o sistema, põe tudo no ar, a pessoa pode testar os nossos métodos com o sistema. Você tem que fazer um login, e aí você submete o seu dataset, e aí a gente está criando uma API, porque muita gente está tendo problema com um dataset que não pode ser submetido dentro de um sistema. A gente está mandando uma API, quer criar uma biblioteca, enfim, o projeto cresceu nessa direção. Porque a gente está vendo que fundamental aqui já não era mais a criação de outros métodos, mas sim realmente permitir o bom uso deles. Se você usar o método errado dentro do dataset errado, vai ser muito ruim seu número, né? Que tipo de análise de sentimento e quais análises eu posso fazer com esse? Tá. O foco aqui é uma boa pergunta, eu devia ter deixado mais claro o contexto. Tem vários tipos de estudo que pode ser feito com sentimentos. O foco aqui é aquele conjunto de texto em que você já sabe qual é o assunto. Por exemplo, você extraiu tweets com determinado hashtag. O assunto é aquele. O assunto é esse. Ele não vai... É porque tem um tipo de análise de sentimento que é aquela que pega assim, o cara falou bem do quarto do hotel, mas falou mal da comida. Certo? Não é esse tipo de método que a gente trabalha aqui. É aquele método que assume que o assunto do texto não precisa ser identificado. Ele está olhando se é positivo ou negativo aquele conjunto de palavras ali, certo? A aplicação são das mais diversas. Essa que eu te falei de saber se a headline era positiva ou negativa, né? Se a manchete ali que é positiva ou negativa, saber se estão, por exemplo, se você pegar vários tweets sobre um determinado carro, você vai ver se estão falando mais bem ou mais mal, né? Ou comparar, né, com isso daí, comparar com outro carro, por exemplo, né? Aí você pode ver quando falaram mal, falaram o quê, né? Você pode descer nos dados. Acho que não é só dizer esse número, se é positivo ou negativo. Não, aqui a gente já foi para... Deve ter umas 6, 7 mídias diferentes. Tem tips no Foursquare, tem comentários no YouTube, tem blogs, tem comentários em fórum, tem... tudo isso rotulado. Tem tweet, tem umas 2 ou 3 tweets diferentes, né?
E muitas vezes um cara publica o paper, libera o dataset já rotulado, a gente puxa para o dataset nosso. Então, não vai crescendo. Aí, onde que a gente viu espaço de melhoria? Entendendo melhor os métodos, a gente viu que a gente podia combinar métodos. A gente criou um método combinado, né, colocando aqui duas métricas que a gente pode avaliar os métodos, sem entrar em detalhes nelas. Quanto mais na diagonal para cima, melhor. Né? Então, o método combinado é aquela bolinha vermelha. Ele só perde do emoticons que está aqui embaixo, nessa métrica F-measure. Mas o emoticons é o seguinte, o emoticons é aquela, 2 pontinhos, aquelas coisinhas, né? Quando alguém coloca um emoticon, quase sempre ele diz muito bem a polaridade, se é positivo ou negativo do texto. Pode ter ironia, pode ter sarcasmo, mas uma parte ele diz muito bem, certo? Tanto é que ele acertou quase 90% dos emoticons, né? Mas quase não tem emoticon nos dados, que é a outra métrica lá, certo? Então é a cobertura. Então esse método combinado ele teve uma cobertura altíssima e ele só perdeu para emoticons. Então método combinado, combinar, quando você tem, né, isso acontece em vários contextos até hoje na computação. Máquinas de busca, uma vez aconteceu isso, né? Você tinha aí várias máquinas de busca, alguém veio com a ideia de combinar, né? Foi aqui dentro do departamento, foi o Allminer aí, né? Bom, não podia mostrar a foto antes. Foto de mulheres nuas nos meus slides. Último tópico que estou começando a abordar com alunos de doutorado é sobre privacidade em redes sociais. E estou fascinado com o assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Se você percebesse que você veio para essa palestra e agora você acaba de observar, você está pelado, né? Qual é a sua primeira reação? Alguém já teve esse sonho? Isso é um sonho bastante reportado. O cara sonhar que está pelado em público. Tem gente que tem isso direto. Se você tivesse essa situação, qual que seria a sua abordagem, né? O que você faria inicialmente, né? Acho que essa é a abordagem inicial, né? Esconder o conteúdo, certo? Né? E basicamente são duas abordagens clássicas para tratar a privacidade, que uma é esconder o conteúdo e a outra é esconder a identidade. Né? Você tampou o rosto, deixa o conteúdo aparecer, né? Não, ninguém vai saber quem é mesmo. Então, são duas abordagens simples aí de abordar o problema, né? de trabalhar com privacidade. O problema é muito maior do que esse, né? Os algoritmos eles vão nessa direção, mas o problema é muito, muito complexo. Primeiro, usuários não se preocupam, talvez ainda, né, com privacidade. Teve um estudo aí que mostrou que a maior parte das pessoas não muda o default, né, do Facebook ali. Tinha uma palestra que eu dava um tempo atrás, o Facebook ele permitia, ele era aberto, você buscar no API do Facebook, até um tempo atrás, ele permitia você buscar dados públicos ali. Muita coisa era pública e ninguém sabia, por default, né? E aí, eu dei uma palestra, acho que foi em 2010, 2011, nos minicursos da SBC, e eu falava disso daí, mostrava como é que era e tal, e ninguém estava sabendo direito, porque era uma coisa padrão, era o padrão, ninguém tinha mudado, né? E aí eu buscava, tem um cara que desenvolveu um sistema que buscava nessa API do Facebook em tempo real. E funcionava até bem. Ele não pegava tudo não, mas ele pegava bastante coisa. E aí eu buscava, né, aquilo ali antes da palestra, às vezes durante a palestra, e aí pegava uma frase que um cara falou da palestra, assim, o cara estava postando no Facebook dele, eu não imaginava que isso era público, não, mas ele estava achando que está só para os amigos dele, não era. Hoje já mudou, o Facebook já mudou isso daí, né? Mas os usuários não se preocupam, não mudavam opção default nenhuma, né? Sistemas, hoje essas redes sociais são sistemas com corporações com jurisdição própria, né? Você pode processar o Facebook, ou, enfim, ir atrás do Facebook se alguma coisa acontecer com seus dados. Teve um vazamento aí da Apple recente, bastante complicado, né? Agora, como é que você faz com o aplicativo do Facebook, esses joguinhos, essas várias coisas, e principalmente o Facebook Connect? Já você entrar no sistema e falou, você quer logar pelo Facebook, certo? Ali, esses aplicativos, na hora que você conecta, ele vai ter acesso a algumas informações suas que você autoriza, certo? Muitas vezes é mais do que você permite, né? É mais do que você queria permitir, né?
ou talvez não se preocupa. Mas enfim, ali essas aplicações são de terceiros. Você não sabe nem em que país que ela está hospedada e como você faria para processar um cara desse, certo? E por último é o vazamento de informações de forma implícita. A brincadeira que eu estava fazendo era o seguinte, hoje não tem jeito mais de uma pessoa, sei lá, fazer um casamento, convidar parte das pessoas e as outras não ficarem sabendo. Não tem jeito. Alguém vai postar foto durante o casamento, aquilo espalha, né? E aí não tem jeito, né? As pessoas, você não posta foto, a pessoa posta a foto, dá o tag e todos os seus amigos recebem, né? Então é informação implícita. Às vezes não permitiu, mas é igual a coisa de escolha de escolinha da minha filha, né? Olhando a escolinha para minha filha lá, a minha esposa começa a me mostrar no computador foto dos alunos, né? Numa escola. Aí eu, poxa, já não gostei muito assim, né? Que tanto de foto de aluno e tal, mas enfim, o pai permitiu, né? Mas aí o pior é que davam o tag nos pais, certo? Marcavam que é o pai da criança ainda. Aí eu falei, poxa, é um negócio tão assim, você tem uniforme, você sabe horários, né? Uma pessoa de fora sabe horário, sabe quem é o pai mostra qual que é a profissão, dá para você inferir renda. Pelo amor de Deus, está aberto demais, né? O negócio está escancarado, né? Tem que tomar um certo cuidado. Bom, é isso. Tem um grupo aí que ele existe virtualmente, são reuniões do nosso grupo, né? O Núcleo de Estudos de Redes Sociais, tá? O NERDS, tá? E se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, sou bem aberto aí, resolvo por e-mail, converso, ou pessoalmente mesmo, estou sempre na minha sala. Tá bom? Obrigado.